Hello students! Welcome to one more video on my YouTube channel. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as palavras either e neither. Já vamos começar falando sobre a pronúncia dessas palavras. Em Standard American English, a pronúncia é either ou neither. No Standard British English, a pronúncia é either ou neither. Então, tanto faz, isso fica muito a gosto do cliente. Londres, onde eu vivo, é uma cidade muito internacional. Aqui eu ouço todos os sotaques. Eu ouço as pessoas falando either, neither, neither. Então, não tem muito esse padrão do inglês britânico propriamente dito, do Standard British English, tá? Eu acredito que isso já não existe mais, assim, muito bem no mundo. Acho que inglês é uma língua internacional e se você fala inglês e consegue se comunicar, isso já é mais do que meio caminho andado. Passo aqui as pronúncias padrões para vocês, mais para vocês saberem mesmo. Mas se você fala either, neither, isso realmente não faz muita diferença na comunicação. Então vamos ao guia completo dessas palavras either, neither. Eu falo either, neither. Para mim é um pouco mais fácil falar as palavras com o American English. Essas palavras, por exemplo. Mas é claro que acontece um flow aí, de repente sai um either e um neither. É assim que funciona. Então hoje a gente vai falar a diferença entre either e neither e os exemplos. Não existe uma regra fixa, então por isso que é bom a gente entender o significado dessas palavras em cada contexto. Então eu trouxe aqui para vocês o maior número de exemplos possíveis. A gente vai começar falando que a palavra either em si, ela tem um sentido, ela tem um significado positivo. E neither, ela tem um significado de negativo. Tanto que ela começa com a letra N. N de negação, né? De not. E aí, para saber quando a gente usa uma e quando a gente usa outra, vamos aprender de uma maneira separada. Vamos começar com o neither. O neither, ele significa nem e também significa também não. Por exemplo, eu falo, eu não gosto de chá em português. Em português, eu respondo, eu também não ou nem eu. Em inglês fica I don't like tea. Em inglês fica neither do I. Lembra que o verb tense, o tempo verbal, sempre acompanha a frase principal. Então, se a frase principal está no present simple, eu trouxe aqui um exemplo de um present simple para vocês. I don't like tea. Então, quando eu for concordar com essa frase, né, eu também não, ou nem eu, essa concordância tem que ter o mesmo tempo verbal do que a frase principal. Então, neither do I. Eu também não. Eu trouxe um exemplo aqui com o verbo to be. Eu não sou boa em matemática. I'm not good at maths. Então, se eu for concordar com você, né? Eu também não sou boa de matemática. Ou nem eu. Em inglês, essa frase fica neither am I. Neither am I, ok? Então, esse é o primeiro uso do neither. Quando eu falo também não ou nem eu. O outro uso é para expressar o nem. O neither também é usado junto com o nor para expressar o uso de nem. Exemplo, nem o John, nem o Mark vieram à festa. Então, essa frase vai ficar neither John nor Mark came to the party. Mais um exemplo, I like neither tea nor coffee. Eu não gosto nem de chá, nem de café. O outro uso do neither é que ele tem o sentido de nenhum ou nenhuma. Por exemplo, nenhuma dessas respostas está correta. Neither answer is correct. Ou nenhum desses vestidos é bonito. Neither is beautiful. Agora vamos para os usos do either ou either.
E a melhor maneira para entender é sempre dando exemplo, porque ele não tem uma regra. Quando eu falo que ele não tem uma regra, é que eu quero dizer que ele não é um present simple da vida, que você vai falar, eu uso para I, you, we, they. O does eu uso para he, she, it. O either não tem uma regra. Ele tem vários usos, tá? Os usos acabam, às vezes, sendo usos antagônicos, como vocês vão ver nos exemplos que eu vou dar aqui para vocês. O primeiro uso que eu trouxe para vocês, ele expressa a ideia de ou um ou outro. Exemplo, tem chá e tem café. Você pode tomar ou chá ou café. Essa frase em inglês, ela vai ficar There's tea and coffee. You can have either. Quando eu falo isso, eu estou te dando a opção de tomar ou um ou outro. O outro uso do either que fica um pouco confuso, porque ele me parece um pouco antagônico a este uso. Porque esse outro uso agora que eu vou falar, ele expressa a ideia de qualquer um dos dois. Peraí, mas você acabou de falar que o either a gente usa para ou um ou outro, e você tá me contando que a gente também usa para a ideia de qualquer um dos dois? Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. E como que eu vou saber? Sempre através do contexto, significado, semântica, ok? Lendo e entendendo aquele texto, aquele contexto, aquele diálogo. Nem que o diálogo seja só 2 linhas, ele já me mostra ali o que me traz aquele texto. Então agora o próximo uso que eu trouxe para vocês é que ele expressa a ideia de qualquer um dos dois. Eu posso vir na terça ou na quinta. Qualquer um tá bom pra mim. Essa frase em inglês fica I can meet you on Tuesday or Thursday. Either is good for me. Então esses 2 primeiros usos são uns usos um pouco antagônicos, poderíamos dizer assim. O próximo uso é quando a gente expressa a ideia de ou. Ele equivale ao nem do neither nor. Ele equivale ao either or. Ou. Exemplo, eu acho que ela é ou espanhola ou colombiana. I think she's either Spanish or Colombian. Conforme você vai avançando nos seus estudos da língua inglesa, você vai descobrindo que o either também pode ser usado em frases na negativa, quando o verbo auxiliar vier na negativa, como por exemplo, I've tried fish and chicken. I didn't like either. Eu experimentei peixe e frango. Não gostei de nenhum. A gente também pode usar essa frase com o neither. I've tried fish and chicken. I liked neither. Sempre que incluímos uma palavra negativa na frase, not, no caso, né, a partícula not, o either, ele tem o sentido de nenhum, nenhuma, nem, também não. Exemplos: I don't eat fish and I don't eat chicken either. Então aí vocês estão vendo don't eat fish, don't eat chicken either. Então eu tenho palavras na negativa. Eu não como peixe, eu não como frango também. O próximo exemplo: I can't speak Spanish. Não falo espanhol. A outra pessoa responde I can't either. Também não. E o último exemplo: I haven't seen the film. My mom hasn't either. Eu não assisti o filme. Minha mãe também não. Espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre esse assunto do either, neither. Lembrando que essas palavras transitam entre muitas classes de palavras, então elas são determiners, elas são conjunctions, acho que elas fazem parte de 4 parts of speech. Realmente exige muita prática mesmo, façam bastante exercício, tem muitos exercícios no Essential, muitos exercícios no English. Thanks for watching, see you next video, click the like button, bye!